de esperança para esses tempos de crise que nós estamos vivendo, de pandemia e de morte. Eu quero falar essa noite com vocês, com a igreja, acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos visto muitas pessoas morrendo e com medo da morte, mas hoje nós iremos falar daquele que venceu a morte. O maior dos inimigos já foi vencido por Jesus Cristo na cruz. Olha, tem uma frase que diz assim: o maior acontecimento da vida de Jesus ocorre 3 dias após a sua morte. Então, o maior acontecimento da vida de Jesus ocorre 3 dias após ele já ter morrido, que é a sua ressurreição dentre os mortos. Esse é o maior acontecimento da história e do ministério de Jesus. A ressurreição de Cristo é a doutrina central da nossa fé, de modo que, se Cristo não ressuscitou, nada é verdade. Se Cristo não ressuscitou, nada faz sentido. Não tem por que nós estarmos aqui nos obrigando a usar essas máscaras aqui, se Cristo não ressuscitou. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí, no capítulo 15 que lemos, verso 14. Ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Ou seja, se Cristo não ressuscitou de verdade, é inútil toda a saliva que eu estou gastando aqui com vocês. E é inútil a fé que você deposita na minha palavra. Então você percebe como é importante esse acontecimento, como ele é o que sustenta todas as coisas. Se ele não ressuscita, você não ressuscitará. Se ele não ressuscita, a morte é o fim para mim e para você. Aqueles que morreram com o vírus e crendo em Cristo, tiveram uma fé vã. Então percebe como é importante essa doutrina, esse acontecimento. Se Cristo não ressuscitou, o que significa? Significa que ele era apenas um homem, um rabino judeu. Se Cristo não ressuscitou, quer dizer que ele era uma farsa, uma mentira, um louco que apenas pensava que era o Filho de Deus, um dos tantos falsos messias que já apareceram por aí, e estamos crendo em algo que não é real, em algo que não é verdadeiro. Então percebe o tamanho disso que eu estou te falando essa noite? E não somente isso, mas nós estaríamos totalmente perdidos, arruinados e condenados, sem qualquer esperança, na escuridão, largados sozinhos. Percebe a gravidade disso? 1 Coríntios capítulo 15, 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Você que vive para Cristo, se Cristo não ressuscitou, você está vivendo em vão dessa maneira que você vive. E aqueles que morreram na esperança da ressurreição, também morreram em vão. Viveram e morreram em vão. Então, se Cristo não ressuscitou, ele é o sustentáculo, a ressurreição dele é o sustentáculo que sustenta todo o resto. Se ele não ressuscitou, então nada mais faz sentido, então estamos todos nós perdidos. Se Cristo não ressuscitou, como ele disse que iria ressuscitar, significa que não temos um Salvador. E nós continuamos atolados no nosso pecado, atolados na nossa perdição e debaixo da justa ira de Deus, condenados à perdição eterna, à segunda morte. Mas a maior mostra da veracidade das palavras e da pessoa de Jesus é o ressurgimento dentre os mortos. Olha, qual é a maior prova que Jesus era quem ele dizia ser? Era um milagre que ele fez? Algum milagre que ele tenha realizado?
Foi a multiplicação dos pães, dos peixes? Foi ele andar sobre as águas? Não. Aquilo que dá veracidade às palavras de Cristo foi justamente a sua ressurreição. Cristo é o Cordeiro oferecido no altar do Calvário como um sacrifício substitutivo em nosso lugar, morrendo pelas nossas transgressões. E qual é a maior prova que esse sacrifício substitutivo em nosso lugar foi aceito por Deus? A maior prova é que ao terceiro dia, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Então isso é a prova que ele era quem dizia ser, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. A maior prova é que ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Isso deixa claro que tudo que ele falou, ensinou, prometeu, assim como a sua pessoa, é verdade. Ele é a verdade encarnada. E de acordo com a sua ressurreição, hoje nós podemos ter certeza da nossa fé. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, mesmo em momentos de perigo, mesmo que a morte nos aguarde na esquina, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, com confiança, com certeza: eu sei, Timóteo, em quem eu tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia da sua vinda. O que nos dá essa garantia, o que nos dá esperança, o que me faz parar de temer, é justamente o fato de que ele foi o primeiro que ressuscitou, e a prova que, pelo fato dele ter ressuscitado, tudo que ele disse é verdade. Há esperança para mim, e de fato isso que está aqui escrito é uma boa notícia. É a certeza da ressurreição que nos faz ter certeza de todo o resto. Porque Cristo ressuscitou, então nós temos certeza de todo o resto. É a prova maior de tudo isso. E é isso que o coro do hino 445 quer nos transmitir. Você já parou para pensar na letra do hino 545? Diz assim, cante comigo: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Você já parou? Quantas vezes você já cantou esse hino e não parou para pensar, para meditar nessa letra? É o fato dele viver, dele ter ressuscitado, que eu posso crer no amanhã, que eu posso crer no algo mais, que eu posso ter esperança. É porque ele vive. Essa é a garantia da igreja. É porque ele vive que eu não vou temer esse vírus. É porque ele vive que eu não vou temer o vírus do pecado, porque ele retirou o vírus do pecado. Ele é o antídoto para o vírus do pecado e que causa a morte espiritual. Eu estou vacinado contra o vírus do pecado, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, e o álcool gel que me protege é o sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Parar um pouquinho para tomar uma água, só um instante, irmãos. Aleluia. Tomar uma água aqui. Glória a Deus. Vamos se adaptando aos poucos, né? Mas sendo o Bolsonaro botando a máscara. Vamos lá, irmãos. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui: a ressurreição factual de Cristo. A ressurreição factual de Cristo.
verso 4, 5 e 6. Vamos ler aqui. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12. E depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. A ressurreição de Cristo não é um conto, não é uma parábola, não é um mito, é um fato histórico. A ressurreição de Cristo não é uma parábola. Cristo ressuscitou espiritualmente? Não. Cristo ressuscitou fisicamente. Né? Você pode ver que quando ele vai se encontrar com seus discípulos, Tomé diz: eu só creio que ele ressuscitou se eu ver as chagas nas suas mãos e tocar-lhe as chagas. Então Jesus estendeu as mãos e disse: tocai, Tomé, e vede que eu sou o mesmo. Então Cristo ressuscitou não somente espiritualmente, mas corporalmente. Com aquele corpo que ele tinha antes de morrer, ele ressuscitou com esse corpo. Foi um milagre físico. Então foi um fato histórico. Por quê, irmãos? Por que eu digo que é um fato histórico? Porque não é uma coisa que meia dúzia de pessoas saíram dizendo, não. Cristo foi visto não só pelos 12, mas por mais de 500 irmãos. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado diante deles. Então, foi algo testemunhado por inúmeras pessoas, por centenas de pessoas. E olha o que mais. Essas pessoas todas, se fosse uma mentira, você acha que elas iam fazer isso? Todas as pessoas que morreram, nenhuma negou. Não, eu vi. E todas morreram crendo que viram. Mesmo com a fornalha ali, você nega? Não nego. Eu não nego, porque eu vi com os meus olhos. Então, você vê que aquelas pessoas, elas viram realmente, e por isso que elas não negaram, porque elas viram com os olhos. Mas bem-aventurados somos nós, mais do que eles, porque nós não vimos, nós não tocamos, mas nós cremos. Aleluia! Então, e eles morreram falando: eu vi Jesus. Mesmo sem ganhar nenhum benefício, porque às vezes eles podiam falar assim, não. Tem muitos ateus que falam o seguinte: não, eles estão mentindo para ganhar alguma coisa. Eles falam isso. O que Pedro ganhou por não negar que viu Jesus ressurreto? Ele ganhou uma cruz, né? O que Tiago ganhou por não negar que viu a Jesus? Ele morreu degolado. O que Paulo ganhou? Morreu degolado. Então, o que esses homens ganharam em troca? Nada. Então, por que eles estariam mentindo? Então, você percebe aí que existem testemunhas, centenas de testemunhas. Todas essas testemunhas jamais negaram o que viram e receberam apenas coisas ruins, perseguição, martírio, dores por aquilo que estavam afirmando. Então nós podemos ver nisso que realmente foi um fato histórico que realmente aconteceu. Cristo ressuscitou corporealmente. Todas essas pessoas morreram sem negar e dizendo apenas uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive. Então Jesus se entregou à morte. Ele se entregou à morte e disse a Judas: o que você tem para fazer? Faça depressa. Então Judas entregou Jesus aos judeus. Os judeus entregaram Jesus aos romanos. E os romanos o crucificaram. O pregaram em uma cruz. Logo após ser morto, ele foi retirado da cruz e ele foi posto no túmulo de José de Arimateia. E ao terceiro dia, quando as mulheres foram procurar o corpo de Jesus para ungí-lo, uma notícia muito grande veio. Elas viram que a pedra estava removida e que o túmulo estava vazio. Hoje, se você for em Jerusalém, ainda tem o túmulo de Jesus lá.
E existe uma inscrição em cima do túmulo de Jesus que diz o seguinte: Ele não está mais aqui. Ele não está mais lá, Ele não está mais no túmulo, Ele não está mais pregado em uma cruz, como a gente gosta de imaginar Ele, mas Ele está sentado no seu trono. Amém. Então Ele apareceu na sequência, primeiro às mulheres do cemitério, depois Ele apareceu aos apóstolos, e na sequência Ele foi visto por mais 500 irmãos. Preste atenção nisso. O Atos capítulo 1, verso 13, o que o Lucas vai dizer aqui? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ainda por 40 dias, Jesus fez várias rápidas apresentações aos seus discípulos, aquelas multidões, e ensinou a eles as últimas instruções antes de subir aos céus. O capítulo 1 de Atos vai dizer que logo após ele dizer todas essas coisas, ele sobe aos céus e, visto por todos os seus discípulos, ele some entre as nuvens. E ele se assenta então à destra do seu Pai, à direita de Deus nos céus, que é o seu lugar de direito. Amém. Ponto 2. Cristo, o precursor da ressurreição. Cristo é o precursor da ressurreição. O que isso significa? Que Ele é aquele que vai na frente da ressurreição. Colossenses 1,18 vai dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ou seja, Ele foi o primeiro, Ele foi o primogênito dentre os mortos, ou seja, Ele foi o primeiro a ressuscitar, para que a semelhança dele também ressuscitemos. Ele foi o primeiro a voltar dentre os mortos, para que nós, a semelhança dele, também um dia retornemos dentre os mortos. Ele foi o precursor, ele foi aquele que vai na frente. Com a sua ressurreição, ele abriu o caminho para a nossa ressurreição, para que por intermédio dele sejamos salvos. Verso 20 de 2 Coríntios 15 diz assim: define Jesus como as primícias dos que dormem. Ou seja, o que eram as primícias? As primícias eram as primeiras colheitas, que eram no tempo da colheita, os primeiros frutos que eram colhidos eram as primícias. Da mesma maneira, como Adão é a primícia dos que morrem, ou seja, é o primeiro daqueles, é o primeiro de uma raça de pessoas que morrem, Cristo é a primícia daqueles que ressuscitam, ou seja, Ele é o primeiro que dá origem a uma raça santa e ressurreta. Se Adão é a primícia dos que morrem, e a semelhança dele, todos os filhos de Adão morrem, da mesma maneira, Cristo é a primícia daqueles que ressuscitam, e de igual modo, Ele dá origem a uma raça santa e que ressuscita a semelhança que Ele ressuscitou. O verso 20 vai dizer: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Louvado seja Deus. Então, nós estamos unidos misticamente, espiritualmente ao nosso Salvador. O que isso quer dizer? Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, porque estamos unidos com Ele na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Assim como Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, nós morremos para o pecado. Assim como Ele foi sepultado, nós somos sepultados, a nossa antiga natureza é sepultada. E assim como Ele ressuscita, nós ressuscitamos, tanto espiritualmente para andar em novidade de vida nesse mundo, como espiritualmente para viver no mundo vindouro. Louvado seja Deus. E por que digo ressuscitamos e não ressuscitaremos? Porque eu ressuscitei, estou sendo ressuscitado e ressuscitarei.
Porque é um processo que ocorreu no passado e que ocorrerá no futuro. Você ressuscitou espiritualmente quando estava morto em seus delitos e pecados e ressuscitou para viver uma vida para Deus aqui na terra. E no futuro nós seremos ressuscitados fisicamente, não só espiritualmente, num corpo glorioso. Ou seja, ainda será esse corpo, só que será um corpo revestido da santidade de Deus e que toda a impureza será purificada. Você já viu o fogo? O ouro, ele vem puro, cheio de impurezas, misturado. Ele pega o ourives, pega o ouro e passa ele pelo fogo. E quando passa pelo fogo, ele é separado dos elementos sujos, podres, daquilo que não presta, é jogado fora, e ele se torna um ouro puro, um ouro depurado. Da mesma maneira, a santidade de Deus, no momento do arrebatamento, a santidade de Deus vai nos envolver de tal forma com o seu fogo santo, que toda a impureza do nosso corpo vai ser removida, e nós seremos puros como ouro. Louvado seja Deus. É assim que ocorrerá. Olha que coisa maravilhosa isso que ocorrerá naquele dia. Terceiro ponto: os ressuscitados terão corpo, terão corpo. Esse corpo, você não será apenas uma alma lá no céu. Pelo contrário, você terá um corpo. Os anjos, existem corpos celestes e corpos terrestres, Eu tenho um corpo terrestre, cheio de corruptibilidade. Lá eu terei um corpo santo. Por quê? O que acontece? Quando a pessoa morre, a alma dela vai para um estágio intermediário, que é chamado na parábola do rico e Lázaro, o seio de Abraão. Só a sua alma vai, o seu corpo está aqui no sepulcro. A sua alma está no seio de Abraão e o seu corpo está no sepulcro. No momento do arrebatamento, o seu corpo se levantará e se unirá à sua alma, e junto com essa união estará o poder santificador de Deus, que transformará então você num corpo glorificado. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Capítulo 15, versículo 40 ao 44. Diz o seguinte aqui: também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a da lua, e outra diferente é das estrelas. Porque entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Louvado seja Deus. Então, não seremos apenas almas no céu, teremos um corpo. E este meu corpo passará por um processo de glorificação, transformado então em um corpo celestial. Olha o que diz, olha como é que é lindo esse versículo aqui, 1 Coríntios 15, 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo na cruz, Ele permitiu isso. Estamos terminando, estamos caminhando para o fim. Quarto ponto: a ressurreição e a relação com a vida prática, Que pode falar assim, está falando coisas belas de ressurreição, coisas que irão acontecer, coisas que aconteceram no passado, acontecem espiritualmente, mas qual é a relação com a vida prática? Com a minha vida cotidiana, com o que eu estou vivendo, com o que eu estou passando? Qual a relação da ressurreição de Cristo com a minha vida prática? No verso 32 e 33, Paulo argumenta que se Cristo não tivesse ressuscitado,
todas as tribulações que ele passou teriam sido inúteis. Olha o que ele diz aqui. Ele diz aqui no 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Ou seja, Paulo argumenta o seguinte: olha, eu já fui chicoteado. Ele diz em outras passagens: eu já fui chicoteado, eu já apanhei, eu já fui apedrejado, dado como morto, eu já fui picado por serpente, navio que eu estava já quase afundou. E o que me aproveita isso? Se Cristo não ressuscitou, nada se aproveita. Se em Éfeso eu tive que enfrentar feras, o que me aproveita? Todas as minhas dores teriam sido por nada se Cristo não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, se não existe ressurreição, todos os açoites, apedrejamentos, tribulação que Paulo passou por amor de Cristo, seria tudo em vão. E o que ele devia fazer? Rapaz, já que não existe ressurreição, para que ficar sofrendo aqui? Para que renunciar? Para que me privar de tantas coisas que o pecado pode me trazer? O que eu devo fazer então? Eu vou comer e beber, eu vou farrear, vou aproveitar, porque amanhã eu vou morrer, e a morte é o fim de tudo. Então qual o conselho que Paulo diz? Se a vida é só aqui, se você crê que a vida é só aqui, vai fora, vai se entregar a todos os desejos da sua carne, vai buscar tudo aquilo que o seu olho e a sua carne deseja, e esperar apenas que a sua existência insignificante acabe, e que você, como a erva do campo, morra. Então, se não existe nada além disso, o que eu devo fazer? Eu devo sair daqui e viver como eu quero. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Agora, se eu tenho uma certeza que Cristo ressuscitou, e que juntamente com Ele eu estou ressuscitado, isso, assim como Paulo, essa convicção vai me dar força para eu suportar as tribulações e me manter fiel. O que dava força para Paulo suportar as tribulações? A convicção que ele tinha na ressurreição de Cristo, na ressurreição do seu Salvador. Essa certeza que vai nos motivar a ficarmos fiéis à aliança que Ele tem conosco. Então, toda vez que você estiver fraco, se apoie nessa convicção: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é a minha garantia, e por isso eu vou renunciar a esse mundo, porque eu sei que esse mundo não é nada, e que existe algo maior, existe uma vida vindoura, e que eu vou passar pelas aflições, e eu não vou viver pelo caminho mais fácil, porque aqui não é o fim, aqui é só algo transitório para algo maior, onde eu vou chegar ainda. Romanos 8,18: tenho para mim por certo, ou seja, estou absolutamente convencido que as aflições, sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Se a vida fosse só aqui, não tinha por que renunciar, mas eu renuncio porque eu sei que existe algo maior e que me aguarda, que está preparado pelo Senhor. Por isso nós sofremos as aflições como bons soldados, sabendo que nada nessa vida se compara com a ressurreição gloriosa em Cristo Jesus e a vida eterna, que é conhecer Deus o Pai Todo-Poderoso e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Por isso nós estamos aqui, nós não vamos olhar para trás e vamos renunciar, porque nós cremos em algo maior, nós cremos na vida eterna. E é por isso que você não é todo mundo. Sua mãe não dizia: você não é todo mundo está fazendo, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. Então, saiba disso, você não é todo mundo. Eles vivem para aqui,